O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu disse no início da celebração, ao celebrar a festa de São Mateus Apóstolo e Evangelista, a liturgia de hoje nos leva a refletir sobre o chamado de Deus e as transformações que Ele provoca em nossa vida quando respondemos com zelo à sua vocação. Ou seja, quando nós celebramos a festa dos apóstolos, também celebramos o nosso chamado, a nossa vocação e a transformação que o Evangelho é capaz de realizar em nossa vida. A vocação não é um privilégio de alguns. Todos somos chamados, somos vocacionados do Pai. Há alguns que podem até pensar: Deus chama somente os bons, os santos, os perfeitos, mas não é bem assim. Assim como nós vimos no Evangelho de hoje, o chamado de Mateus, Levi. Deus dá oportunidade iguais para todos, inclusive aos pecadores, inclusive aqueles que de alguma forma fizeram a opção pelo pecado. Levi não era uma pessoa bem vista pela comunidade, devido à sua função de coletor, de cobrador de impostos. Os cobradores de impostos naquela época eram tidos como pessoas corruptas, que compactuavam com um sistema opressor e explorador e desleal, no caso do Império Romano. Então, dessa forma, olhando para a realidade do nosso país, os nossos políticos ainda têm jeito. Se Levi, que era corrupto, que era cobrador de impostos, ele se encontrou com Cristo, se encontrou com Deus, e ali a sua vida foi transformada, o mundo ainda tem jeito. Assim, pessoas desse meio eram classificadas impuras, ficando, portanto, à margem. E os fariseus sequer conversavam com essas pessoas desqualificadas. E quantas vezes nós também desqualificamos aquelas pessoas que estão à nossa frente, que estão governando o nosso país devido ao fato da corrupção. Mas o nosso papel é a intercessão e a oração, porque assim como Mateus, eles ainda têm jeito. Nós temos jeitos. Talvez você até possa estar pensando: poxa, eu sou um pecador, eu cometi os piores pecados da face da terra. Não importa.
Deus chama todos e todos nós temos uma chance diante de Deus, porque o Senhor é o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. E Ele nos ama assim como nós somos. Com a narrativa do Evangelho, nós vimos que Jesus vê Mateus na coletoria de impostos e o chama: segue-me. Jesus faz esse chamado a Mateus: segue-me. E é este chamado que hoje ressoa. Você que está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, ou você que está acompanhando pelo sistema Canção Nova de comunicação, hoje o Senhor te diz: segue-me. E seguir aqui significa imitar a Cristo, imitá-lo, tê-lo como modelo, fazer o que Ele faz, enfim, tornar-se configurados a Cristo, se configurar a Cristo, se configurar a sua vida. Ou seja, configurar-se a vida de Jesus Cristo, imitá-lo, colocar em prática os seus ensinamentos. Seguir no contexto bíblico tem o significado não apenas de imitação, mas de conversão. E esse chamado segue-me, o Senhor nos chama hoje e Ele ressoa, nos chamando a essa conversão, a essa mudança de vida, mudança de atitude. O Senhor, Ele nos chama hoje, nos leva a esse encontro. E ali nós vimos que Mateus responde positivamente ao chamado de Jesus. O Senhor disse: segue-me. Logo, Mateus levantou e seguiu a Jesus. E aqui levantar significa, entre outras coisas, se reerguer daquela situação de marginalização, daquela situação de pecado. Significa recuperar a dignidade e se revestir da dignidade de Jesus. Porque o pecado nos rouba essa dignidade, mas o Senhor nos devolve. O Senhor restitui toda a dignidade que foi perdida por causa das consequências das nossas escolhas, por causa da consequência dos nossos pecados. O seguimento consiste, portanto, meus irmãos, minhas irmãs, numa mudança radical de vida. O Senhor nos chama, o Senhor nos perdoa para que nós sejamos santos e não para que nós continuemos na mesma vida de pecado. Mas o Senhor nos chama à conversão e à mudança de vida. Essa mudança de vida radical, experimentada por Mateus e pelos discípulos de Cristo. Nós somos chamados a essa mudança, a essa radicalidade de vida, muito mais hoje nesses tempos obscuros que nós vivemos, onde o grande poder da mídia é capaz de deturpar e colocar notícias de forma deturpada, distorcida e levando uma nação inteira ao ódio. Basta você olhar para as redes sociais. Basta você olhar para a grande mídia. Como eles são capazes de deturpar a verdade em benefício próprio. Como eles são capazes de manipular as notícias em benefício próprio. E hoje nós somos chamados à conversão. Nós somos chamados a olhar para o chamado de Cristo. Nós somos chamados a olhar para a doutrina da igreja, para que nós não sejamos mais enganados. E o chamado de Cristo consiste, portanto, numa mudança radical de vida, seguindo o exemplo de Mateus. Seguindo o exemplo de Mateus, colocando em prática os ensinamentos de Cristo, nós não seremos mais enganados por falsas mentiras, por falsas doutrinas, por falsas ideologias. Portanto, meus amados irmãos e irmãs,
Entendamos que a resposta de Jesus aos fariseus que criticavam por ele fazer refeição com os cobradores de impostos e os outros pecadores, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas os doentes sim. Nós precisamos compreender esta palavra, porque todos que estão doentes, todos que fazem opção pelo pecado, têm o direito de ouvir a palavra de Deus. Tem o dever de olhar para nós que estamos à frente da igreja, a partir do nosso testemunho, buscar se curar de suas enfermidades, buscar se curar de seus pecados. Portanto, meus amados irmãos, todos aqueles que servem a Deus têm esse dever de levar esta cura a todos os doentes. E hoje nós vivemos em uma sociedade doente. Uma sociedade doente. Poderia até dizer governada por loucos. Basta olhar. Coreia, Estados Unidos, situação política e financeira nacional. Mas todos têm o direito de fazer essa experiência. E nós somos chamados a dar uma resposta ao chamado de Cristo e dessa forma sermos canais de cura, canais de misericórdia para essas pessoas. Se Mateus fosse santo e perfeito, não precisaria ser chamado, pois já estaria dando sua contribuição e dessa forma ele não precisaria ser chamado. Jesus veio para transformar a vida daqueles que precisam de transformação, como era o caso de Mateus e de todos os que se rodeavam a sua mesa, ali na sua casa. Todos precisavam de conversão, todos precisavam da presença de Cristo. E Cristo não faz distinção de ninguém, porque Ele quer salvar a todos. Jesus estava no meio deles com o propósito de transformar aquelas vidas, mas não foi entendido. Ele chamou Mateus e a cada um de nós para fazer o mesmo. Ele nos capacita e envia para o meio dos que precisam ter suas vidas transformadas. Basta olhar para a sociedade de hoje. Quantas pessoas necessitam do nosso testemunho para que eles possam fazer essa experiência de ter as vidas transformadas, assim como Mateus e aquelas pessoas que estavam ali na sua mesa? Repito, Jesus nos chama à conversão para que nós sejamos santos e não para que nós continuemos na nossa vida de pecado. Nos deixemos hoje, meus irmãos, minhas irmãs, sermos transformados por Deus, assim como São Mateus, ao responder com solicitude o chamado de Cristo, permitiu que Ele entrasse não apenas na sua casa, mas na sua vida. E ali permitiu que Cristo a transformasse. Hoje nós somos convidados a deixar que Cristo entre na nossa vida e a transforme como transformou a vida do apóstolo Mateus. E mais ainda, ao darmos esta permissão ao Senhor, Ele transformará a vida de todos os que nos cercam, de todos que nos rodeiam. Porque o amor de Deus é contagiante. E aquele que permite que Cristo entre no seu coração e permite que seja transformado por Ele, contagia os outros com este amor, porque experimentou. Quem o recebe em sua casa e em sua vida, propaga esse amor, é capaz de transformar outras vidas. E é esse o chamado que o Senhor nos faz, para que nós também nos tornemos discípulos e missionários dele no meio das realidades desafiantes do nosso tempo.
Nós somos chamados a darmos testemunhos da família cristã. Nós somos chamados a darmos testemunho de consagrados e consagradas santos. Nós somos chamados a dar testemunho na realidade de trabalho, na realidade de amizade, onde nós estivermos, para que nós também sejamos canais desta misericórdia e deste amor. Por isso, Pai misericordioso, nesta manhã eu peço, conceda-nos a graça de reconhecermos na nossa história pessoal o chamado fundamental da vida, que o Teu Filho Jesus e nosso Senhor nos dirige com amor, para que nós possamos responder com um sim verdadeiro, pronto e generoso, nas pequenas e grandes ocasiões de nossa vida, para que nós também sejamos canais da sua misericórdia, para que nós sejamos portadores da verdade, para que nós sejamos verdadeiros cristãos católicos e apostólicos romanos. Que o Senhor possa nos levar a fazer essa experiência nesta manhã, Senhor, de sermos transformados, assim como São Mateus foi transformado, para que nós não sejamos mais enganados pelas falsas doutrinas e falsas ideologias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!